Raio atômico e iônico, segunda parte. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de tabela periódica em nossa aula 4, continuando raio atômico e raio iônico. E na nossa aula 3, nós começamos a estudar propriedades periódicas, que são propriedades dos elementos químicos, que variam de acordo com o número de prótons do átomo. Nós começamos a ver o raio atômico e nós também vimos os argumentos. Quais são as justificativas que nós devemos usar para falar que o raio atômico de uma espécie é maior ou menor do que o da outra, que é justamente o número de camadas e a carga nuclear efetiva. E essas informações nós tiramos principalmente da distribuição eletrônica. Hoje nós vamos estudar a variação do raio atômico. Nós vamos estudar tanto para os elementos representativos quanto para os elementos de transição, fazendo análise nos períodos e também análise nos grupos. Vamos começar então com os elementos representativos. Bem, nós aqui podemos ver que ao longo de um período, que são as linhas horizontais, o raio atômico ele diminui. Pode ver aqui que começa um raio grande e eles vão reduzindo até o final do período. E por que nós temos essa tendência? Bem, nós já vimos que ao longo de um período eu aumento a carga nuclear efetiva, que é justamente a força que o núcleo tem de atrair os elétrons. Logo, se eu caminho para a direita, eu tenho maior carga nuclear efetiva, o núcleo é mais forte para puxar os elétrons, o raio atômico tende a reduzir. Por isso que o raio atômico decresce conforme eu caminho para a direita ao longo de um período. E agora, análise no grupo. Se nós aqui formos ver, o átomo sempre começa pequeno e conforme eu vou descendo, o átomo aumenta o seu tamanho. E por que disso? Bem, nós já vimos que o número de camadas que um átomo possui está diretamente correlacionado ao tamanho do seu raio. Então, quanto maior o período que o átomo está, maior o número de camadas que ele possui. Se ele possuir um grande número de camadas, os elétrons vão sendo acomodados cada vez mais distantes do núcleo, e maior vai ser o raio atômico. Vamos agora ver a variação do raio atômico para os elementos de transição. Nós aqui temos um gráfico mostrando como que é a variação do raio atômico ao longo dos períodos. Podemos ver aqui que no período do sódio ao cloro, o sódio tem um maior raio atômico. Aqui nesse eixo Y seria o raio atômico. Logo, o raio atômico do sódio seria maior que o raio atômico do cloro, que seria menorzinho. Eu marquei os elementos de transição de cor verde. Vamos então ver aqui que os elementos de transição, eles estão nesse meio. Temos mais elementos de transição também nessa parte do meio. E o que eu posso aqui mostrar para vocês é que os elementos de transição apresentam duas tendências distintas. Pode ver que no início do período, a tendência é que o raio atômico reduza, vê que aqui desce, enquanto que do meio para o final do período, a tendência é que o raio atômico ele aumente para os elementos de transição. Vamos então para a explicação. Bem, a primeira parte, o raio atômico decresce, diminui na primeira metade dos elementos de transição. E por que disso? A explicação nesse caso é anormal. Quando nós vamos caminhando mais para a direita, conforme nós vamos aumentando o número atômico em um período, nós estamos aumentando a carga nuclear efetiva. Ou seja, o núcleo está ficando mais forte, ele puxa com mais força o elétron da última camada. E aí o raio atômico diminui. Bem, conforme nós passamos da metade lá de um período da série de transição, os elétrons eles vão começar a ficar emparelhados nos orbitais D. E isso causa repulsão eletrônica. O elétron repele o outro elétron, ambos têm carga negativa. Essa repulsão eletrônica, ela faz com que o raio aumente um pouco. E isso também é aliado a eu estar colocando elétrons em orbitais D, que possuem um maior valor de blindagem.
Ou seja, a blindagem vai ficando grande e eu vou reduzindo a carga nuclear efetiva. Isso também contribui para o aumento do raio atômico. Nós temos um fenômeno muito importante quando falamos de elementos de transição, que é a contração lantanídica, também chamada às vezes de contração lantanoica. É um fenômeno que ocorre no 6º período dos elementos de transição, na série dos lantanídeos. E nós aqui sabemos que nessa posição da tabela periódica nós não temos somente um elemento químico, mas nós temos toda a série dos lantanídeos. E aqui nós temos uma redução de raio atômico de um elemento para o outro. Esse aumento da carga nuclear efetiva dos lantanídeos, ele faz com que a diferença de tamanho do primeiro para o último elemento seja de 0,013 nanômetros, o que é algo significativo. Ou seja, qual é a maior dessas influências? De que, se eu for ver a diferença de tamanho do estrôncio, aqui está no 4º período, para o itérbio e zircônio, eles têm tamanhos semelhantes. Eu tenho uma pequena diferença de carga nuclear efetiva. Mas se eu aqui for analisar o tamanho do bário para o hafnio, eu tenho que lembrar que tenho todos os elementos aqui, os lantanídeos. E a diferença de tamanho vai ser muito grande, de bário para hafnio. A análise dos elementos de transição também revela duas tendências distintas. Se nós formos comparar elementos do 4º e do 5º período da série de transição, vamos ver que os elementos do 5º período têm maior raio atômico que o 4º. Eles possuem uma camada eletrônica a mais. Porém, se nós compararmos agora elementos do 5º e do 6º período de transição, nós vamos ver que eles têm tamanho praticamente iguais. E isso é devido à contração lantanídica, que ela compensa essa camada eletrônica a mais. O aumento de carga nuclear efetiva devido à contração lantanídica faz com que esses elétrons que estão na camada mais externa, eles sejam mais atraídos, o que resulta em tamanhos praticamente iguais dos elementos de transição do 5º e do 6º período da série de transição. Vamos agora à análise do raio iônico. Primeiramente, dos cátions. Cátions são espécies que perdem elétrons. Logo, eles têm uma menor blindagem do que o átomo original. Se eu tenho menor blindagem, eu vou ter maior carga nuclear efetiva. E quanto maior a carga nuclear efetiva, mais forte o núcleo puxa os elétrons. Logo, todo cátion tende a ser menor do que sua espécie original. Um outro fator aqui é que, quando nós formamos cátions, geralmente nós retiramos elétrons da camada de valência. E muitas vezes o cátion ele tem uma camada a menos que o átomo original. Logo, isso também contribui para ser menor. Vamos agora a raio iônico de ânions. Agora é o inverso. O ânion é uma espécie que ganha um elétron. Se eu ganho um elétron, eu estou aumentando a blindagem, ou seja, estou deixando o núcleo mais fraco, menor carga nuclear efetiva. Logo, ele é mais fraco para puxar os elétrons e o tamanho fica maior do átomo. Aqui um outro fator que também ocorre é que o elétron adicional ele vai gerar repulsão com os outros elétrons. E essa repulsão de elétrons serve para aumentar também o raio atômico. Vamos agora fazer alguns exercícios? Número 1. Qual dos elementos abaixo tem maior raio atômico? Justifique. Tempo para vocês! Vamos à resposta. Então, lítio e sódio, basta nós fazermos a distribuição eletrônica. Lítio 1s2, 2s1 possui duas camadas eletrônicas.
O sódio 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 possui 3 camadas eletrônicas. Logo, o maior aqui é o átomo de sódio. E entre agora sódio e enxofre. O sódio está no terceiro período, no grupo 1, e o enxofre também no terceiro período, grupo 16. Logo, nós aqui sabemos que ao longo de um período a tendência é aumentar a carga nuclear efetiva. O núcleo do enxofre ele é mais forte que o núcleo do sódio. Logo, o enxofre puxa mais os elétrons, é menor. Quem vai ser maior é o átomo de sódio, por ter menor carga nuclear efetiva. Logo, aqui a resposta do B é o sódio. E a letra C, ouro e prata. A gente vê que ouro e prata eles estão localizados no quinto e sexto período de transição. E que o ouro está no mesmo período da série dos lantanídeos, onde nós temos o fenômeno da contração lantanóica. Logo, ouro e prata eles possuem tamanhos praticamente iguais, são similares, devido à contração lantanóica. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Deixem seus comentários sobre o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nosso canal do YouTube, curtir nossa fanpage do Facebook e o Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!